mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida ou erguam a cabeça, porque a redenção de vocês se aproxima. Jesus ainda lhes contou uma parábola, dizendo: olhem para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor? Bendito Deus, fala conosco através da tua preciosa palavra. Enche-nos, ó Deus, de ti mesmo. Faz com que o teu Espírito Santo, ó Deus, nos ajude a compreender, a entender e a aplicar em nossas vidas. Usa teu pobre servo, que eu possa me fazer entendido, ó Deus, a esses irmãos que aqui vieram em busca de ouvir sobre o Senhor, sobre Cristo Jesus. Concede-nos graça, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Lucas bebe da fonte de Marcos ao escrever essa passagem. Mateus também bebe da mesma fonte de Marcos para falar sobre esses últimos dias. Mateus, falando ainda sobre esse momento tão turbulento que ocorrerá no mundo, Mateus faz questão de citar o que aconteceu em Gênesis capítulo 6, na história de Noé. Quando Deus se achegou a Noé e disse assim: Noé, eu quero que você construa uma grande arca, porque eu vou inundar o mundo com água. Noé, é assim, eu preciso que você faça uma arca com um comprimento de 130 metros e com a largura de 22 metros. Faça com tábua de cipreste e revista por dentro e por fora de betume. Eu fico pensando em Noé, vendo aquele desafio gigantesco. A Bíblia não registra se ele é um construtor de arca. Nós não temos nenhum texto que faz referência a isso. Mas, sob a autoridade do Senhor, ele realiza aquilo. Ele se compromete e ele faz. A promessa é de que, na verdade, o que ocorre no início do capítulo 6 de Gênesis é que a devassidão, é que a imoralidade se alastrava no meio do seu povo. E o Senhor, irado com o pecado daqueles homens, resolve dar fim, reservando simplesmente a família de Noé. E eu fico pensando também naquelas pessoas que passavam, talvez, e viam Noé construindo aquela grande arca. Tipo assim, doido, né? Esse negócio desse tamanho, pra quê? É botar esse negócio aonde, né? Mas o que me chama a atenção é a obediência. Em especial no Antigo Testamento, o que me chama a atenção é a obediência desses homens à palavra de Deus. E sobre a palavra de Deus, mesmo quando as coisas são meio assim que confusas para aqueles que estão recebendo, eles mesmo assim se comprometem a fazer, a realizar pelo poder da palavra. Noé se compromete e faz. Até o dia, quando chega no caso do capítulo 7, até o dia que Deus faz descer sobre a terra grande chuva.
Eu fico pensando, aquelas pessoas que provavelmente não entenderam, não compreenderam, não quiseram ouvir o que Noé havia compartilhado sobre aquele feito. Eu quero começar a pregação dizendo a seguinte coisa: Noé descansou em uma promessa, mas ele precisava construir uma arcazinha de 130 metros de comprimento. O Senhor está chamando você nessa noite para dizer simplesmente assim, eu me arrependo dos meus pecados. Você não vai precisar construir nada em termos de arca. Você não precisa construir nenhum prédio. Você não precisa ser escravizado por nenhuma tradição. O Senhor simplesmente te chama nessa noite para dizer assim, eu me arrependo dos meus pecados e confesso a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Mateus capítulo 24 diz: pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Pois assim como os dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. O Senhor não só nos chama a nos arrepender nessa noite, mas também estarmos prontos a vigiar sobre a sua vinda. Ele virá. É isso que eu quero que vocês entendam. Se vocês não entenderem muita coisa da pregação, a única coisa que eu quero que vocês possam captar, guardar nos corações de vocês Ele cumprirá o segundo advento, bem como cumpriu o primeiro, de encarnar nesse mundo, de vir a esse mundo. O Senhor cumprirá o segundo advento, porque Ele diz assim, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Os evangelhos proclamam que há uma esperança segura para o futuro. Imagina, estamos envoltos numa história onde já tem um fim garantido para todos aqueles que se achegam e se abraçam com o evangelho de Jesus Cristo. Existe um fim vitorioso, triunfante a todos aqueles que descansaram na obra redentora de Jesus Cristo. Há esperança segura para o futuro. Essa esperança não está fundamentada na história, certo? Nós não precisamos simplesmente... A história nos ajuda a compreender. É importante estudarmos sobre história? Sim, é importante. Mas a nossa esperança não pode estar fundamentada na história. A nossa esperança não pode estar simplesmente baseada em uma mera lógica. Falarmos sobre assuntos que para a gente é racional e nos apegarmos a isso, não. Nem tampouco na intuição. Nós devemos nos apegar à declaração de Jesus de que no dia final o Filho do Homem voltará em glória e poder para julgar o mal, acabar com o sofrimento e reunir os seus a Ele mesmo. A nossa esperança está depositada na cruz de Cristo. Nós falávamos essa manhã sobre 1 João capítulo 5, verso 20 e 21. Olha, a vida eterna está sobre Cristo. Ele é o verdadeiro Deus, conforme o versículo, e Ele mesmo é a vida eterna. João 17,3 diz: a vida eterna é essa: conhecer a Ti, o único Deus, e a Jesus, a quem enviastes. É por isso que a nossa fé, a nossa esperança não pode estar depositada nem em dinheiro, nem em pessoas, nem em carreira, nem em posses, porque essas coisas se desfazem com o tempo. Essas coisas são perecíveis. Essas coisas com o tempo se acabam. O seu cônjuge um dia se vai. É difícil pensar nisso, não?
Esse pecadorzinho miserável que está do seu lado aí, um dia ele se vai. Antes de você ou depois de você, não sei. Os filhos de vocês já se casam e vão embora. Alguns papais estão nesse momento até de luta ainda, né? Oh, meu Deus. A síndrome do ninho vazio, né? Eles já se vão. Mas a nossa fé em Cristo Jesus não pode ser abalada. Eu não creio porque a minha filha crê. Eu não creio porque a minha filha vai à igreja. Eu não creio porque o meu filho agora está em uma igreja evangélica. Eu não creio porque a minha esposa, o meu cônjuge, faz parte de uma igreja. Eu creio porque quando eu estava perdido, eu fui salvo por Cristo Jesus e a minha esperança está depositada nele. Eu fui para o seminário, eu vi muitas coisas, mas a minha esperança não está depositada na história, nem na lógica, nem na intuição. A minha esperança está depositada naquele que morreu e ressuscitou pelos meus pecados. E é aí onde você deve cravar a sua esperança. Quando nós olhamos para o versículo 25, e eu quero dividir a nossa pregação em 3 partes. O que nós percebemos do verso 25 ao 26 é um abalo cósmico. É um abalo que vai ocorrer no mundo. E a gente fica sabendo que haverá sinais no sol, haverá sinais na lua, nas estrelas, na terra como um todo. Angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Alguém assistiu aqui a série do Avatar? Até o fim? Quem não assistiu, né? E quem está na internet também vai ficar sabendo agora já também dos spoilers. Em um dos últimos episódios, existe uma batalha entre o reino da água e o reino do fogo. E uma das saídas do reino do fogo é fazer um abalo cósmico, porque mexendo em determinado, é uma questão possível, isso está muito ligado à mitologia, mas eles entendem que se mexer em alguma coisa, isso vai dar mais poder para o reino do fogo. E alguém diz assim, não faz isso, porque se você mexer em uma coisa, toda a terra entra em caos. Uma coisinha. Se nós existimos nesse mundo ainda, é porque o Senhor, pelo poder da sua graça e a sua poderosa mão, sustenta todas as coisas. Um segundo sem a terra girar, uma declinação era suficiente para trazer um abalo a toda a estrutura da sociedade. Mas pela sua graça, o Senhor sustenta todos nós. E é por isso que esse abalo cósmico que ocorrerá será pela sua vontade permissiva. Ele permitirá que isso aconteça. Virá, entretanto, o Senhor como um ladrão. O dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, segundo Pedro 3,10, falando sobre o fim. Então imagina uma coisa só, às vezes nós vemos na TV furacões, enchentes, vulcões, e nós ficamos assim meio que alarmados com tudo isso. Mas imagine tudo isso ao mesmo tempo em todo o universo. Imagine a Terra em caos por conta do abalo cósmico. É isso que vai acontecer.
Mas o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira, no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestades e de granizo, naquele grande dia. Eu fico pensando como o centurião, segundos antes que Jesus morre, que ele bate no peito e diz assim, ele de fato era Deus. Diante desses eventos finais, os ímpios também, atormentados, trêmulos, também ficarão abismados com isso. E é provável sim que o susto seja tão grande que eles comecem a dizer assim, rapaz, porque ainda se referindo a Noé, a verdade é que todos aqui, talvez não os mais novinhos, né, as crianças de braço aí, mas muitos aqui já ouviram falar do Evangelho, já ouviram falar sobre Jesus, já ouviram falar que precisamos nos voltar a Ele, nos arrependermos dos nossos pecados. Mas muitas vezes fazemos ouvidos de mercador. Mesmo ouvindo, não queremos nos colocar diante dele. Mesmo sabendo, mesmo conhecendo aqueles até que experimentaram alguma coisa da parte do Senhor, mesmo experimentando, negligenciaram. Fingiram-se de surdo. Não deram ouvidos à palavra da pregação. Naquele grande dia, o terror e a morte não virão dos próprios eventos cataclísmicos, mas do mero pavor em relação aos eventos. Não vai ser só porque está tudo um caos que as pessoas vão sentir medo, não. Você deve ter conhecido pessoas que na pandemia se assustaram, nem pegavam, morreram muito mais pela pressão do medo de morrer pela Covid. O pavor tomava o coração das pessoas. Você deve ter conhecido alguém assim, que adoeceu. E talvez você foi uma dessas pessoas também, que ficou abalado psicologicamente, não de ter pego, mas só de saber que poderia pegar. Eu encaro isso como o mesmo exemplo que vai ocorrer aqui. O pavor se dá só por saber que existe esse caos. O pavor se dá simplesmente por causa desses eventos. Isso causará temor às pessoas. Mas se você está aqui e já confessou a Cristo, quero que vocês saibam que os sinais aterradores serão motivo de pânico para os perdidos. Essas coisas serão motivo de terror e pânico para os perdidos, mas trarão esperança aos que creram no Senhor. Porque os que creram já sabiam que isso aconteceria. Os que creram podem até passar por algum tipo de dificuldade, mas sabem onde está fincada a esperança. Eu gosto de lembrar do que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, o Evangelho é fragrância de morte para os que estão perecendo. Mas para os que estão crendo, ele é fragrância de vida. Ele é cheiro de morte para os perdidos, mas para aqueles que estão sendo salvos, ele é cheiro de vida. Meus irmãos, a nossa única saída é nos lançarmos aos pés de Cristo, aos pés do nosso Senhor e descansar sobre Ele. Lançando sobre Ele o nosso medo,
lançando sobre ele essa culpa que tenta te atormentar, lançando sobre ele o medo, a angústia, o pavor. Fracassamos na nossa caminhada porque nós não descansamos na promessa de Deus. Essa é uma das nossas maiores problemáticas. Nós oramos, nós escrevemos no papelzinho determinadas orações, e aí elas começam a tardar na nossa vida, e rapidamente nós dizemos assim, Deus não está comigo. Deus não está ao meu lado. Fracassamos na nossa caminhada quando depositamos a nossa confiança em coisas, em pessoas, e não na promessa de Deus. Naufragamos na fé cristã porque confiamos mais na força do nosso braço do que nas promessas do Senhor. E nessa noite eu quero que vocês saibam, céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não. Céus e terras passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. A gente vê no verso 26 ainda que haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão totalmente abalados. A minha esperança e oração é que você não seja um desses que será abalado, mas que você seja um daqueles que vai descansar sobre as promessas de Jesus. Segunda coisa que nós vemos aí nesse texto está no verso 27 e no verso 28. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. A referência a Filho do Homem aqui está apegado à declaração de Daniel, no capítulo 7, verso 13. E o que nós vemos de cara aqui é que ele voltará. A promessa é que ele vai voltar. Na sua primeira vinda, muitas pessoas não reconheceram a Jesus. Veio para anunciar os seus, mas os seus não receberam. Rejeitaram a promessa. Tem um memezinho circulando, né? Você já viu de duas crianças que a mãe vai dar comida? Você já viu esse meme? Acho que o Instagram pensa assim, acho que é só de igreja uma nação para ele. Ó, bichão. Duas crianças, aí a mãe vai dar comida assim. Aí a imagem assim, tem uma palavrinha assim em cima, judeu, e o outro é assim, gentil. Aí ela vai primeiro lá, aí tá com uma vizinha, ele vai assim, e tá lá o gentil assim, Vocês viram essa? Já viram essa não? Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Muitos não reconheceram, mas na sua segunda vinda não. Na sua segunda vinda todos verão. Porque ele já não vem mais como um cordeiro que será imolado. Ele não vem mais como aquele que será sacrificado. O ancião de dias vem como aquele que dominará. O texto diz assim, cheio de poder e grande glória. Peguem de Gênesis e Apocalipse, a quem é atribuído glória? Somente a Deus. Com poder e grande glória, ele virá nas nuvens, subjugar o mal e julgar aqueles que não creram, que não se curvaram diante da preciosa palavra de Deus. Não será necessário apresentá-lo ou fazê-lo conhecido. Isso será uma forma de juízo para o mundo que não quis ouvi-lo. Se a primeira vinda tinha um caráter de salvação, se a primeira vinda tinha esse aspecto de redenção,
A segunda vinda é simplesmente de juízo, por um ponto final em todas as coisas. Ele virá muito em breve e aparecerá nos altos céus com poder e grande glória. Será um dia de treva para os ímpios e um dia de luz para os salvos. Enquanto uns estarão lamentando, outros estarão exultando. Cheio de vida para os que estão crendo, cheio de morte para os que estão perecendo. Quando as cortinas do tempo se fecharem e a luz da eternidade começar a lançar os seus raios de luz, os remidos devem erguer a cabeça, certos de que a sua redenção se aproxima. Não sei se vocês já assistiram aquelas peças de teatro, onde, sei lá, o filme tem um desfecho assim, meio ruim assim, meio duvidoso. E aí, de repente, no teatro, eu já fui muito em teatro. Eu também tenho essa veia artística. De repente, de novo, a cortina se abre e surge uma luz, e aquilo que parecia ser um final obscuro, agora tem um pingo de esperança. Amar se garante demais disso. Você, poxa, cara, aquele super-herói X morreu. Aí quando é outro filme, ele vem de novo. Vai ser, poxa, ainda bem que ele apareceu de novo. Mas sem ele, eu acho que nem assistia mais os Vingadores. O cenário cinematográfico tem essa ideia. É muito comum nós vermos isso no filme. Quando a gente está perdendo a esperança, eis que surge alguém. Quem nunca assistiu Dragão Branco, né? Com Jean-Claude Van Damme apanhando Bora. E você fica, meu Deus, como é que pode? Eu cheguei até aqui para ver o Dragão Branco perdendo pro Bora. Aí ele, cego. Alguém lembra aí do Dragão Branco aí? Cego, ele vai lá e vence. Percebe que isso gera esperança no seu interior? Tipo assim, isso vai! Ganha! Mete a pé nele! Às vezes aqui, nessa expectativa horizontal, a gente perde a esperança. Só que eu estou aqui nessa noite para dizer que a vida não é uma briga do Dragão Branco com Bora. O que ocorre no cenário espiritual não é que Deus está em algum momento perdido, não. A todos que creem, o vosso futuro em Cristo é garantido. Por isso, quando as cortinas do tempo se fecharem e a luz da eternidade começar a lançar seus raios de luz, os remidos devem erguer a cabeça. Que texto fantástico, palavras de Jesus. Erguam a cabeça. Vocês temem, eu sei, as situações. Vocês temem as circunstâncias. E vocês, talvez, por estarem no começo da fé, ou por alguma situação de fragilidade, temem outras, os poderes, a mística ou a magia de outras religiões. Mas eu quero lembrar vocês que vocês foram comprados com sangue, não foi com magia, não. A salvação de vocês foi cravada numa cruz. Não foi com oferenda, não. Não foi com o que vocês poderiam fazer, não. Foi por graça. Ele os redimiu. Ergueu a cabeça, certo de que a redenção de vocês se aproxima. Como dizia o Matuto, é bem aí. Logo, logo nós vamos nos encontrar com Jesus. E essas são palavras dele. Ergam a cabeça. Levantem-se. Fiquem de cabeça erguida. Essa palavra redenção é uma palavra muito bem utilizada pelo apóstolo Paulo. Mas ela aparece em Lucas, quando Zacarias, no capítulo 1, verso 68, fala
sobre essa redenção, e quando Ana, no capítulo 2, verso 38, também fala sobre essa redenção. E essa redenção reside em Cristo Jesus. Por Ele fomos aceitos, por Ele fomos salvos, e podemos descansar na sua promessa. Ergam a cabeça. Vocês não precisam titubear diante das circunstâncias, muito embora eu sei que vocês podem vir a tropeçar. Mas mesmo quando tropeçar, lembre-se onde reside a salvação de vocês. Em Cristo Jesus. E mesmo não é só quando vocês tropeçarem, não. É até quando vocês caírem e não conseguir mais levantar. Ainda assim, se conseguirem, erguam a cabeça lá no chão mesmo. Porque a redenção de vocês se aproxima. Vocês foram comprados com sangue. Todos aqueles que confessaram a Cristo são amados de Deus. Eis que Ele vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Já olhei por você, né, Davi? Aí. O Lula vai casar também, né? Aqui quem traz água, eu ganho a bênção do casamento, viu? Alguém quer casar aí? Só trazer água. Não, se eu estiver mentindo, vocês digam aí. Irmãos, podemos descansar. A nossa redenção se aproxima. Está querendo trazer a isso? Vitória, né, Vitória? Os irmãos aí, desculpa uma piada aí interna da igreja do casamento de ontem, tá? Vamos lá. Terceira e última parte. A parábola da figueira. Versos 29 a 33. Jesus ainda lhes contou uma parábola dizendo: olhem para a figueira e todas as árvores. Quando vêm e começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. O Senhor usa uma ilustração muito interessante. Eu fico olhando e escutando e observando esse texto. Em Israel é muito comum vir o inverno, as folhas caírem, vem a primavera, e aí quando as folhagens começam a aparecer novamente, o israelita não precisa consultar mais a nenhuma autoridade. Ele já sabe que o verão virá. As palavras de Jesus nesse texto aqui, inclusive, se referem aos acontecimentos do verso 7 a 9 desse mesmo capítulo e do verso 12 até o verso 24. Então o Senhor está dizendo assim: olha, quando acontecer essas coisas aqui que eu já vos anunciei, agora chegou o momento. Mas é muito complicado, porque é provável que as pessoas que estavam ali, em especial do ano 66 ao ano 70, na queda de Jerusalém para Roma, deveriam imaginar assim: chegou o momento, a queda de Jerusalém. Mas a verdade é que esse momento só o Senhor sabe. A gente vai ver os sinais, a gente vai perceber essas coisas ocorrendo, a gente sabe que está próximo do fim, mas a gente, de forma precisa, não sabemos quando esse dia ocorrerá. Quando o vento começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, está próximo o reino de Deus. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Aqui, a ideia de esta geração é uma referência a Jerusalém.
quando ocorrer a queda, a extinção de Jerusalém, então chegou o grande momento. E aqui eu quero fazer uma pausa, porque eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando você escolhe um sapato, você não dá glória. O sapato não tem nenhuma glória por ter sido escolhido, porque você que escolheu. Quando você escolhe uma calça, quando você escolhe uma blusa, não há glória para esses objetos. Quando o Senhor escolheu Abraão, não há nenhuma glória para Abraão. Não há nenhuma glória pela pessoa em si, mas o Deus a quem escolheu o atribuiu, o conferiu dignidade. Quando Deus escolheu a Jerusalém, isso não quer dizer que Jerusalém tem alguma dignidade em si, mas a sua honra está atrelada àquele que escolheu. Pregamos o Evangelho não porque em nós mesmos existe algum tipo de não, pronto, eu sou uma pessoa especial dentre as especiais. Não. Se há algum valor em você, se dá pela pessoa de Cristo, por aquele que te chamou, por aquele que te convocou para fazer parte do seu povo. Há uma década atrás, era muito comum igrejas cristãs, no afã de se tornarem mais espiritual, ou demonstrar algum tipo de poder e autoridade, inseriam elementos judaicos como shofar, ou coisas desse tipo, bandeiras de Israel, ou coisas desse tipo, para tentar transparecer, transmitir algum tipo de poder ou autoridade. Quase uma década depois, é muito comum pessoas saírem do meio cristão a fim de abraçar a tradição judaica. Há pessoas, inclusive, fazendo exame de sangue para ver se no seu sangue existe pelo menos alguma porcentagem de alguma tribo de Israel. Mas eu quero que vocês saibam que o fato de vocês usarem um sobretudo e um cachecol e um chapéu, um gorro, sei lá, não faz de você um britânico. Tá? Se você utilizar uma saia, você que é homem, utilizar uma saia, colocar uma gaita do lado, isso não faz de você um escocês. Você continua sendo brasileiro, que aderiu uma nova cultura. Para Israel, o Senhor tratará com ela. Em verdade lhes digo, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Israel possui o seu lugar de destaque diante de todas as nações. Israel foi a nação que Deus escolheu para ali realizar os seus planos e projetos. Mas assim como a gente, a honra e a glória não está sobre nós, nem sobre Israel, mas aquele que escolheu. Pregamos porque fomos escolhidos pelo Senhor. O Senhor tratará muito em breve com Israel, porque passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Meus irmãos, como eu falei no último domingo, a queda de Israel serviu de trampolim para que os gentios conhecessem a Cristo. Então, se a queda redundou em salvação para a gente, muito mais a restauração. Aguardamos ansiosamente para que esse dia ocorra. Mas até lá, a nossa confiança não está na tradição,
não está na cultura, não está na questão sanguínea, não está na etnia, não está na história, não está na lógica e nem na intuição. A nossa esperança é Cristo. A nossa esperança deve estar depositada em Cristo. Por isso, se você é brasileiro, que fala macho, ei macho. Ou se você é ali mais de Juazeiro, que fala bi. O Senhor quer se manifestar para você também, independente da sua cultura. Porque ele trará para si pessoas de todos os povos, de todas as nações, toda língua, não é só uma língua não, gente, toda língua confessará o Senhor. Quando Jesus voltar, provavelmente as pessoas estarão desatentas, como na geração do dilúvio, conforme Mateus 24, 38, 39. Entregues aos seus próprios interesses, sem se aperceberem da hora. Lembrem-se, eles comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento. Essas coisas não são más, se nós formos levar ao pé da letra. Fazem parte da rotina da vida. Mas viver a vida sem se aperceber que Jesus está prestes a voltar e viver desatentamente às portas do juízo é que é o perigo colossal. Por não sabermos qual é o dia, devemos viver alerta todos os dias. A palavra de ordem é: vigiai. Precisamos estar atentos aos sinais do Senhor. Precisamos dar ouvido àqueles homens e mulheres, aquele amigo, o cônjuge, o filho, o primo, a tia. Precisamos estar atentos quando eles trouxerem para nós uma mensagem do Evangelho. Precisamos dar ouvidos, precisamos parar de tentar negociar com o mundo. Precisamos depositar a nossa vida aos pés da cruz. Porque se o Senhor cumpriu as suas palavras no tempo de Noé e dos profetas, então tenha por certo que as palavras do Senhor se cumprirão. E por vir também. 3 aplicações para as nossas vidas. A primeira delas: devemos manter a nossa esperança em Cristo. A nossa esperança é Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. É isso que fala em 1 João capítulo 1, capítulo 5, verso 20. Este é o verdadeiro Deus, o original, e não a cópia, onde habita a vida eterna. A nossa esperança é Cristo Jesus. Segunda coisa: diante dos abalos que antecedem a segunda vinda, devemos estar de cabeça erguida. A nossa redenção se aproxima. Vocês podem se assustar até, mas o que deve estar lá, residindo no coração de vocês, é que a redenção está próxima. Quando passarem por dificuldades, quando passarem por provações, quando passarem por escassez de alimento, por falta de emprego, por alguma enfermidade, é provável que vocês se abalem, é provável que vocês se entristeçam, é provável que vocês possam até chegar a desconfiar, é provável que vocês possam cambalear, tropeçar. Mas vocês devem pregar o Evangelho para o coração de vocês. A minha redenção se aproxima. É só um momento. Mais um minuto. Isso vai passar. Logo, logo. E se a morte pegar vocês no meio do caminho?
E se vocês olharem na cara da morte, assim, né? Aquele carro que passa voado, cruzando você, assim, quase bate em você. A enfermidade que sobrevier a você ou algum familiar seu, e você suspeitada, até mesmo temer até mesmo a morte. Se você é cristão, ou essa pessoa é cristã, também saiba que a morte é apenas uma espécie de passaporte mais rápido para estar com Cristo. A nossa redenção se aproxima. E em breve nos encontraremos com Cristo. Terceira e última aplicação. A palavra de ordem é vigie. Vigie. Larga a mão de ser teimoso. Larga a mão de recalcitrar contra os grilhões. Já imaginou? Você que já ouviu o Evangelho diversas vezes. Você que deu testemunho para o seu amigo descrente, dizendo assim, olha, Deus me salvou daquela. Deus me privou disso ou daquilo. Deus me guardou em determinada circunstância. Pensa bem. Se esse Deus te livrou disso, não é tolice não tu ficar recalcitrando contra Ele? Não é bobagem sua não ficar tentando lutar contra Deus? Isso é tolice das grandes. Isso é insensatez. Se você está aqui nessa noite, se volte para o Senhor. Renove os seus votos com o Senhor. Se você se sente distante, restabeleça. Restaure o seu relacionamento com o Senhor, simplesmente dizendo assim, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso de Ti. Se você nunca fez uma confissão, hoje é o grande dia. Arrependa-se dos seus pecados e se volte para o Senhor. Ele é um Deus compassivo. Ele é um Deus bondoso, cheio de graça. Ele é benevolente. Ele é misericordioso. E está disposto a abraçar todos quantos confessarem o nome de Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Se esse é o desejo do seu coração nessa noite, a sua redenção também se aproxima. Amém? Amém? A grande ideia é: os homens, desde a encarnação de Cristo, vivem os últimos dias.